Você já parou para pensar que você não consegue tirar férias de você mesmo? Seria interessante, né? Mas eu acho que a gente pode até tentar. A gente pode tentar tirar férias de alguns pensamentos, alguns sentimentos e algumas sensações que ficam povoando o nosso dia a dia. A gente pode, de alguma maneira, começar a negociar com a gente mesmo. O que você acha da ideia? Mas na verdade, essas férias principalmente vão ser diferentes de todas as outras. Até porque na vida a gente está acostumado com rituais, né? Coisas que têm início, meio e fim. Então, quando termina junho, a primeira coisa que a gente pensa é: estou de férias. Mas infelizmente ou felizmente, esse ano nós teremos uma continuidade na temporalidade. Eu, por exemplo, já estou de férias, mas poucas coisas na verdade mudaram. E principalmente você que é pai, você que é mãe, são papéis que onde a gente for no mundo, independente do lugar desses papéis, a gente não tira férias. E nesse vídeo vou deixar algumas dicas para vocês que eu acho que vocês vão achar interessantíssimas. Pelo menos eu comprei essas ideias. Na verdade, quando a gente fala de férias, a gente sempre tem referências de um outro lugar, de um outro tempo, no qual a gente carrega no peito muita saudade. Mas então, o que é saudade? Saudade é um bolsinho que a gente tem aqui na alma, que tem recordações, mas que a gente parar para pensar, gente, de momentos tão simples, que a gente pode encontrar exatamente no lugar que a gente se encontra agora na pandemia. Eu, por exemplo, tenho saudade daquele abraço gostoso que meus filhos me davam, mas que ainda me dão. Sinto saudade de ver os netos soltando pipa, mas eu ainda os vejo. Então, saudade, na verdade, é carregada de momentos muito simples. Na clínica, principalmente, véspera de férias e pós-férias, eu sempre ouvi alguns relatos que eu tenho certeza que vocês vão se encontrar neles. Pessoas relativamente insatisfeitas, pessoas que brigavam antes das férias, durante as férias e pós-férias. Antes das férias, porque os casais e as famílias tinham muita dificuldade de encontrar um lugar comum, um desejo comum. Ficavam contando dias e horas para estarem numa família ou para estar e visitarem uma outra família. Quando não brigavam pelos gastos, quando não brigavam porque um satisfazia o seu próprio desejo em detrimento do desejo do outro. Gente, questões econômicas. Olha, você gasta com isso, eu quero gastar com aquilo, sem falar nas praias. Me lembro de muitos relatos, isso já após férias, que diziam: meu marido ou minha esposa ficaram só bebendo, as crianças ficaram por minha conta. Então, se a gente parar para pensar, o que realmente a gente está chamando de férias? Por outro lado, algumas pessoas, ao contrário dessas pessoas, realmente curtiram as férias. Então, o que a gente pode fazer? Recordar, valorizar, porque tem muitas pessoas que sempre voltavam das férias insatisfeitas. Diante de tantas opções que a gente sempre teve, algumas ficavam não escolhidas, e eram exatamente essas que não eram escolhidas, que sempre tinham na fantasia o sabor de que eram melhores. Agora, a gente não tem muitas opções. O que a gente tem que fazer? Valorizar a liberdade que a gente tinha e aproveitar esta oportunidade de que não temos opções, ou elas estão muito reduzidas. Será que não é hora da gente valorizar aquilo que a gente tem? Valorizar também aquilo que a gente teve, principalmente de aspectos que utilizamos para criticarmos uns aos outros? Essas férias, como todos esses dias pós-pandemia, têm nos convidado a conviver com a gente mesmo e principalmente com o outro. Fiquei pensando, então, que de repente nós não vamos poder ir a esse lugar de férias que teoricamente a gente deveria se sentir feliz. Fiquei pensando, não sei se porque sou psicóloga também, que de repente a gente poderia ser férias de alguém. Mas aí você vai me perguntar: doutora Virgínia, o que é ser férias de alguém? Ser férias de alguém, na minha fantasia que eu andei pensando para refletir com vocês, é de repente ser um lugar. Você já pensou em ser um lugar onde alguém pode deitar no seu colo e ser ele mesmo ou ela mesma? Um lugar onde a pessoa não tem
que ter vergonha de ser, principalmente nós, pais e mães, que temos aí pessoas com as quais temos que conviver durante as férias. Vocês já pensaram em colocar assim no seu colo? Aqui é o lugar das suas férias, lugar onde você pode ser você mesmo. Lugar que, como uma árvore, gente, me ocorreu agora, com a sua sombra, acolhe aquele viajante cansado. Tá todo mundo muito cansado e é natural. Então, acolher aquele que está do seu lado para que a pessoa possa dizer das suas tristezas, das suas angústias, das suas frustrações e com quem você pode compartilhar também os seus sentimentos. Férias é um lugar de acolhimento, um lugar onde eu posso ser quem eu preciso neste momento ser. O que vocês acham? Tenho certeza que vai ser muito relaxante, porque muitas pessoas têm medo de dizer quem elas são. Vocês já pensaram sobre isso? Então, oferecer esse lugar é também oferecer ao outro um tempo de férias. Um outro aspecto importante sobre as férias que a gente não pode esquecer é que distanciamento social não é isolamento social. E às vezes a gente não é o único colo que essas pessoas com as quais a gente convive, de repente estão precisando. Então vamos fazer aí, ó, pega a canetinha, um papel, vamos anotar pessoas que de alguma maneira você está com saudades e que você gostaria de encontrar. Vamos encontrá-las virtualmente, vovô, vovó, tio, amigos, aqueles parentes antigos. Eu mesmo andei localizando parentes do Tony, que mora em Ribeirão Preto. Patrícia é uma delas que eu não encontrava há muito tempo e a gente tem aí mantido contato. Então a gente pode viajar virtualmente. Vocês já pensaram sobre isso? Aliás, ontem, domingo, andei pensando e visitando muitos museus, gente. Existem museus do mundo inteiro que eu posso visitar. Acho que vou me sentir mais culturalmente alimentada nessas férias do que sempre me senti em férias anteriores. Eu vou deixar para vocês o link aí embaixo no meu vídeo que vocês podem utilizar para, inclusive, viajar com seus filhos. Não seria super interessante? E aí vai depender da sua criatividade. Vocês podem se arrumar todos e falar, olha, hoje nós vamos visitar a Capela Sistina. O que vocês acham? Gente, fantástico. Então, a criatividade tem que ser o único e o grande ingrediente que vai ter na nossa malinha de férias. Vivenciar as férias, então, é o nosso atual e maior empreendimento. E como todo grande empreendimento, ele tem aí alguns detalhes. Pegue uma canetinha, um pedacinho de papel e vamos escrever o que fazer, primeiro item, como fazer, com quem fazer, para que fazer e quando e por quanto tempo quero desenvolver essas atividades. Sentem em família e tentem programar as férias juntos. Uma grande viagem para quem vai ficar dentro de casa. E aí vai depender da criatividade e da disponibilidade de cada família. Eu acho que a gente pode começar com a rotina diária. Vamos pensar? Crianças, gente, elas adoram participar. E o espírito de cooperação e de empatia começa a ser desenvolvido desde que a criança é pequenininha. Então, acordaram, vamos manter a higiene, isso é fundamental. Tem criança que fica de pijama e pais também o dia inteiro. Então, qual é a rotina que esses pais estão ensinando para a própria família? Então, organizar a casa, organizar o guarda-roupa, fazer uma determinada faxina, observar os objetos que podem ser compartilhados, são atividades imprescindíveis e que as crianças e a gente mesmo, né, vamos precisar desenvolvê-las não só nos 30 dias de férias, mas essas atividades são fundamentais para o resto da nossa vida. O que vocês acham de introduzir essa rotina, essa organização, esse espírito de cooperação, porque essas atividades não entram em férias? Rotina da alimentação, gente, essa também não pode ser quebrada. É interessante, parece que férias para muitas pessoas significa libertinagem, significa fazer tudo que eu não fiz nos outros dias do ano. Eu não acho que é assim. Tem aspectos que não podem sair de férias. Então vamos organizar a rotina da alimentação, que inclusive as crianças podem participar. Algumas crianças que eu atendo, tem uma até que quer fazer uma live comigo, sentou com os pais, eles fizeram cardápio de férias.
super interessante, em que muitas comidas eles vão, principalmente esse menino, vai participar. Participando, eles vão ter a possibilidade de desenvolver determinadas habilidades, no mínimo de organização, porque cozinhar exige organização. Vão desenvolver o paladar. Vão aprender a ler uma receita, vão lá aprender matemática, que é meia xícara disso, uma colher daquilo. Então, quantas habilidades estão por trás dessas atividades simples que a gente pode manter acesas durante as férias? Dependendo da idade da criança, brincar, jogar e dançar são atividades fundamentais para o desenvolvimento motor da criança. Independente do espaço físico da sua casa, pular corda, gente, ocupa muito espaço. Amarelinha, jogar uma bola. Olha quantas atividades a criança está fazendo nesse momento. Jogar, gente, vamos evitar os jogos eletrônicos. Lembra de antigamente? Eu andei mesmo jogando esse final de semana com meu neto, com os meus netos e com a bisavó também. Jogamos torrinha, jogamos dama, comecei a ensinar xadrez, quantos jogos que vão de alguma maneira desenvolvendo o lado cognitivo e também uma habilidade que meus netos apresentaram dificuldade de vivenciar, que até eu às vezes tenho também dificuldade, perder. Olha, perder num jogo é ensinar a criança a enfrentar os grandes desafios da vida, para que elas não desenvolvam sabotagem, né? Tem crianças que se sabotam. Ah, então eu não quero mais brincar disso. Isso é sabotagem. A gente tem que deixar de ser sabotador e ser promotor da saúde mental. Sem falar, gente, na dança, que delícia! Eu tenho dançado 2 vezes por semana. E para isso também só depende da sua criatividade. Coloca lá uma musiquinha gostosa, tentem imitar, karaokê também é muito gostoso. Então existem várias atividades, aliás, são inúmeras que você pode fazer. Vai depender da sua boa vontade e da certeza de que você tem que ficar em casa é a melhor opção. Então você sabe que tem muitas coisas que você pode fazer. Agora, como fazer, gente? Tem que fazer com humor, com disposição, com aquela presença presente. E perdoando, né, alguns detalhes que porventura acompanharem esse processo no cotidiano das crianças. Acho que o como é fundamental. Não basta você determinar o quê? O como também é fundamental. E com quem? Vamos tentar envolver o papai e a mamãe também. Muitos pais vão continuar trabalhando em home office. Então a gente tem que fazer lá um calendáriozinho. Quanto tempo a gente vai brincar? Com que atividade, que horas que começa, que horas que termina. Então, a organização, ela faz parte do universo. Se a gente parar para pensar, até o coronavírus foi uma forma do universo se equilibrar. Eu acho que a espiritualidade é tão perfeita que o equilíbrio se encontra presente em cada segundo da nossa existência. Agora, precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então, eu convido você a refletir muito e a enviar para mim um e-mail no batepapovirginia@gmail.com, porque tenho N outras sugestões que não cabem nesse vídeo. Aguardo você. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e nunca deixe de saber que férias é aqui e agora e que você pode ser esse lugar acolhedor e que tem muita gente querendo viajar até você. Beijos grandes.